Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Cristo conosco. É uma felicidade imensa estarmos aqui juntos para este momento tão especial da 30ª Jornada Espírita de Gandu. Nós estivemos em Gandu pela primeira vez, já tem pelo menos 4 anos. Então a saudade é imensa dos irmãos queridos que nos receberam com tanto carinho, com tanta atenção. Um abraço a todos, a gratidão, a sincera gratidão em nossos corações. Vamos iniciar este momento com a nossa prece. Querido Jesus, amigo de todas as horas, diante de vós apresentamos as nossas dificuldades, os nossos tropeços e obstáculos. Conhecedor da nossa intimidade, da nossa realidade, nos auxilia, Mestre, a caminharmos com passos firmes, decididos, para que consigamos vencer as dificuldades que habitam a nossa realidade, que pertencem ao nosso passado, às escolhas do passado, e que são tão intensas e tão presentes neste contexto que vivemos. Agradecemos imensamente pelo Teu Evangelho em nossas vidas, pela doutrina de Jesus que tanto nos aclara, tanto nos conforta, tanto nos consola. Fica conosco, permitindo-nos estes momentos de reflexão em torno da Tua mensagem, para que fiquemos ainda mais fortalecidos na certeza da Tua intercessão por todos nós, junto ao nosso Pai. Gratidão, Senhor. Os dias que estamos vivendo, sem qualquer receio, são dias muito desafiadores. Comportam em si verdadeiros obstáculos que temos de enfrentar e enfrentar diariamente. É como se a cada dia que temos dentro desta jornada, no contexto atual, nós estivéssemos a todo momento desejando, almejando uma mudança de situação. Porque às vezes as notícias que nos chegam não são adequadas, às vezes as situações que vivenciamos, intensificadas pelo contexto pandêmico, nos traz adversidades muito sérias e comprometem a nossa marcha, a nossa atuação. Então, quantas vezes nós gostaríamos de fechar os olhos e imaginar que não estivéssemos a vivenciar essa situação, que requer tanto de nós. Mas ela é uma situação inevitável, que adveio, tão recente ainda, e que cria algumas questões essenciais para a nossa reflexão. Primeiramente, com a necessidade de uma reclusão, de um distanciamento social, retornamos aos nossos lares, à convivência com os nossos familiares, à convivência com a nossa própria realidade, tendo de empreender diversas adaptações, diversas mudanças e de forma tão rápida, a nos fazer adaptar em tão pouco tempo. E quando essas mudanças advieram e que trouxeram estas propostas de transformação, de adequação, nós também tivemos as questões emocionais a termos de lidar. Como ficam os nossos pensamentos, a nossa fé, a forma como nós lidamos com este momento, de que forma tudo isto repercute em nós? Dissemos que houve necessariamente um retorno para o lar. E o lar, a família, já é um contexto por si mesmo que apresenta muitas condições especiais. Porque por si só já é um instrumento, já é uma ferramenta de operacionalização do objetivo da reencarnação. A família, ela materializa a possibilidade de estarmos investidos na carne
E além disso, de retornarmos para alcançarmos os objetivos a que esta experiência nos convida. Em O Livro dos Espíritos, encontramos a questão 132, onde Kardec questiona qual o objetivo da encarnação. E os espíritos, com muita sabedoria, dizem que este objetivo é o alcance da perfeição. Que sabemos não ser uma perfeição absoluta, porque esta somente pertence ao Pai, mas uma perfeição dentro do alcance de um propósito que nos cabe. Dentro desta partida da simplicidade e ignorância para o alcance da angelitude, como nos sinaliza a questão 540 da mesma obra. Então, ali está traçado o objetivo, que passa também, complementando os espíritos a resposta, eles dizem que ali, que a encarnação consiste também em nós nos prepararmos para darmos conta do que nos cabe no contexto da criação. Então, cada um de nós foi criado, mas tem um objetivo a alcançar, tem um fulcro a buscar. E isto faz com que, dentro dos caminhos que são diferentes a serem trilhados por nós, alcancemos esta realidade mais profunda no nosso ser, este autoencontro da nossa individualidade e este reencontro com o Pai de uma maneira mais significativa, destacando para cada um de nós aquilo que nos cabe no contexto da criação. Mas Kardec, pela lógica, pela sua atenção, pela sua cuidade em estudar os fenômenos espirituais, de observar estas perguntas que ele fazia, as respostas que ele obtia, ele também, observando que para alcançar a perfeição, saindo dessa simplicidade, como é que isso poderia acontecer em uma só existência? Então ele formula a questão 167. Qual o objetivo? Qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. A expiação com este olhar de reequilíbrio da nossa consciência, reequilíbrio da nossa estrutura psíquica, emocional e espiritual. Mas também esse olhar da progressão, ou seja, esse olhar do futuro, do projetar, do executar atos aqui, mas que dependem dessas sucessivas vidas para que haja o aprimoramento, que é exatamente essa perspectiva para o alcance da perfeição. A gente só consegue isso vivendo várias vezes, tendo várias existências, vivendo no sentido imortal, mas as existências, essas múltiplas existências, são as experiências carnais. Então, quando a gente olha sobre este prisma, a gente identifica a família como uma oportunidade de instrumentalizar estas funcionalidades, esses objetivos, tanto o objetivo da encarnação, quanto o objetivo da reencarnação. Nós somos seres que necessitamos desta junção, desta agregação familiar num formato diferenciado. Se nós olharmos os animais, por exemplo, que constituem o aspecto de família, nós não identificamos em muitos deles um certo cuidado por tanto tempo na fase infantil. Se nós tivermos a curiosidade de observarmos um pouco estas famílias no reino animal, nós vamos identificar que a infância ela é curta, mas que para o ser humano, o ser mais evoluído da cadeia, da história evolutiva, do aperfeiçoamento, aquele que é mais intelectualmente, moralmente também, biologicamente avançado, para este há a necessidade de uma configuração familiar que lhe possa trazer, desde o início, instruções, que possa contribuir para a educação. No dizer do Espírito Joana de Ângeles, a família é um celeiro de bênçãos, porque é um celeiro de oportunidades, onde seres que apresentam suas individualidades, suas características tão próprias, estão enfeixados de forma a constituir uma família.
E este conceito de família, ele caminha desde o aspecto biológico até diversos outros aspectos de afinidade, de adoção, de parceria, de companheirismo, que faz com que a finalidade da família, em ela estando presente na junção de pessoas, assim pode ser considerado um grupo familiar. Qual é o objetivo do grupo familiar? De que esta junção, de que esta união possa promover o progresso, possa promover a receptividade dos espíritos que advêm do orbe, que advém do mundo espiritual, para que encarnando, reencarnando, possam ser recepcionados, que possam ser protegidos, atendidos, cuidados. A família tem a função do cuidado, tem a função da proteção e, de forma basilar, a função da educação. Educação sob diversos prismas, trazendo ao ser a proposta da integralidade. Então, na família, nós podemos ter presentes seres que são muito diferentes por causa das trajetórias espirituais de cada um. Mas também, dentro dessas trajetórias que são diferentes, existem pontos de afinidade e pontos de adversidade. Pontos de afinidades que são para o bem, pontos de afinidade que são para o mal. Antigos parceiros de conjugações e de propósitos que não eram elevados e que escolheram e que prejudicaram e que fizeram muito mal a muitas pessoas, advém no seio familiar, numa outra experiência, numa experiência juntos, e ali eram afins neste aspecto negativo, e nesta nova oportunidade, com novos propósitos, envergando uma nova vilegiatura carnal, uma nova personagem, objetiva-se o avanço, objetiva-se o aprimoramento. Então, os núcleos familiares são estruturados, advém de um planejamento reencarnatório, de uma proposta de educação e de reeducação, onde cada peça da família é fundamental para a educação do outro e para a autoeducação. Então, realmente se efetiva como uma bênção, porque une estas personagens e individualidades que têm pontos de contato, de inimizade, de amizade, de construções positivas, de construções que são de adversidade, mas que ali juntos precisam agora, no nascer de novo, como disse Jesus, que não seria possível ver o reino dos céus se não nascêssemos de novo. Nascendo de novo, tendo esta oportunidade de juntos estarmos no seio da família, tem esta proposta de vencer as anfractuosidades, as nossas imperfeições do passado. E aquela é a família adequada, propícia, no coeficiente exato, a nos promover, a nos proporcionar possibilidades de saúde, de elevação, de soerguimento. E é muito interessante que, por conta destas afinidades, adversidades, por conta desta proposta da família instrumentalizar o objetivo da reencarnação, é que ela muitas vezes, naturalmente, se encontra desafiadora. O espírito André Luiz já nos traz informações sobre isto, de que as famílias bênção, elas não são, a gente não encontra a todo momento, que são aquelas que conjugam de um mesmo compasso, onde há uma harmonia muito grande, um idealismo e uma forma conjugada de realizar as coisas. Na grande maioria das constituições familiares, nós temos grandes desafios a serem superados, com personalidades tão diversas, com propostas e, às vezes, estágios de consciência diversos, onde o desafio é muito grande para que consigamos, diante de todo esse panorama, alcançar a finalidade a que a família se predispõe. Então, além da família já ser esta conjugação de oportunidades, de almas tão diversas, e já nutrir em si desafios significativos, com o advento desta pandemia, trazida pelo Covid-19,
que traz dentro do seu protocolo a proposta do distanciamento social, todos nós fomos invadidos por esta realidade, que nos traz, como dissemos, este retorno à família. E este retorno à família, às vezes, para aqueles que estão inseridos numa família, mas outros tantos distanciados da sua família também, e inseridos e retornam ao lar em solidão. Então, este momento em que vivemos, os aspectos da pandemia, de já trazer as suas cargas, de já trazer os seus processos, eles são somados às dificuldades que nós já vivíamos no dia a dia. Aquilo que já nos eram montanhas de obstáculos a serem superados por nós. Então, se ela nos traz uma solidão, se essa pandemia traz uma solidão, incrementa a visualização de um sentido da vida que já se possuía, uma dificuldade que já se encontrava em viver com a própria solidão, em habitar um espaço físico sozinho, e com esta impossibilidade, com os trabalhos até mesmo reclusos, com algumas localidades de conjugação de comunhão da sociedade sendo restritos, tudo isso faz com que haja uma internalização e às vezes não saudável de um processo de solidão. Porque a solidão, ela tem o seu coeficiente de auxílio. São momentos que nós podemos refletir, meditar, orar, que nós podemos nos concentrar, nós podemos buscar estes momentos de solidão. Mas existe a solidão que não é muito bem observada por aquele que vivencia e que há um incremento dela, trazendo um receio, trazendo os medos, o pânico e situações psicológicas que envolvem as emoções e os sentimentos, perturbando a mente, perturbando a individualidade para conseguir se desvencilhar neste momento atual. E este reflexo repercute na família. Então, são experiências familiares que, às vezes, estavam numa rotina muito acelerada, de famílias que têm filhos indo para a escola, os pais indo para o trabalho, um ritmo muito intenso de pessoas auxiliares dentro de casa para executar as tarefas, enquanto que, de repente, tudo isso se modifica. As crianças estão dentro de casa, os filhos, seja criança, adolescente, estão dentro de casa, os pais, pela impossibilidade do exercício do trabalho externo dentro de casa, com home office, a auxiliar, a parceira dos labores da casa não pode estar presente, e vê-se a família que pouco se via, que pouco compartilhava, que pouco repartia as suas emoções, pouco conversava, estão agora no mesmo ambiente, necessitando fazer este mergulho, necessitando encontrar o eixo de sintonia da família. Ouvimos muitos relatos, de pessoas que sejam crianças, sejam adolescentes, que estão adoecendo. As crianças, por não poderem extravasar toda a sua energia de correr, de brincar, os adolescentes por terem a dificuldade de talvez passarem por um momento tão difícil já da fase humana, da fase do ser humano, que é a adolescência, e ainda ter de ficar completamente inserido no lar, sem que possa fazer ou ter as suas amizades ou as suas experiências de convivência. Os pais, que muitos, perderam esse ritmo, este traquejo de lidar com a própria família, estando com os filhos, estando com o parceiro, a parceira, em momentos esporádicos, em momentos pontuais, perderam esta essencialidade pelo ritmo frenético da vida, de estarem juntos, de compartilharem, de terem um tempo desacelerado. Então, o tempo desacelerou. É como se tivesse o mundo parado, isso desde o momento, porque alguns países, alguns estados, algumas cidades vão voltando ao ritmo, mas que não é a mesma coisa ainda.
E isso também cria uma certa expectativa, uma certa ansiedade. Eu me recordo que quando tudo isso começou, pelo menos aqui na cidade de Salvador, a gente recebeu a instrução de paralisação no dia 16 de março, da cidade estar fechada, enfim, de toda uma mobilização para seguir o protocolo em relação a essa pandemia. E eu me recordo que todas as falas eram: isso vai passar logo, isso é muito rápido, é só a gente fazer, seguir, e era tudo muito novo, a gente não sabia nem de que forma, e aí vão seguindo, agora tem que sempre usar máscara, e a gente vai se surpreendendo, e os casos vão chegando, os números vão aumentando, as estatísticas vão ficando mais complicadas, e a gente vai ficando meio sem entender, mas tendo de se adaptar, de se adequar. E quando a gente não faz esse processo, às vezes cria-se ansiedade, porque fica aguardando o final de tudo isto. O que seria o final de tudo isto? Um retorno à normalidade? Que normalidade? À instabilidade emocional? Ao individualismo? Ao consumismo? A uma velocidade absurda e ausência nossa, muitas vezes, das situações que deveriam existir como vivência para as nossas experiências e para que contribuíssemos para aqueles com os quais nós temos a convivência? Que normal. Então, talvez, e é o que se espera, que aquele normal não volte mesmo, porque nós precisamos sair de tudo isto renovados. Precisamos sair de tudo isto com uma nova proposta interior, equalizados, reequilibrados, reestruturados. Então, aqueles primeiros meses, eles já passaram e a gente vai chegando a uma tentativa desta sintonia. Então, os relatos, como dizíamos, são inúmeros. Nós vimos índices de violência familiar aumentarem. Nós vimos suicídios aumentarem. E vimos a necessidade do atendimento ao que este momento nos traz como aprendizado, e em família. O raciocínio é para a contribuição da sociedade como um todo. Reflitamos juntos. O que é a sociedade? Senão o conjunto de indivíduos que advieram das famílias. Se a sociedade está doente, é porque a família se encontra doente. Para que a sociedade se modifique, a família precisa se modificar. Antes de tudo isto, o cenário que víamos era de um adoecimento progressivo da família, de muita impaciência, incompreensão, ausência, descaso, onde não se atendia à proposta divina do que a família representa. E chegamos neste momento e muitos ainda continuam na tentativa da fuga, da não imersão no que precisa ser feito, de fugir, de não encontrar aquilo que é a realidade, o que ela nos apresenta e o que ela nos propõe. E por isto este momento é tão desafiador. Porque mexe com uma mudança que vai ser feita na sociedade, mas que advém do núcleo, que é a formação dessa sociedade. Nós retornamos para casa por causa de uma pandemia, mas necessitávamos em urgência retornar para casa. Seja a casa família, seja a casa mental, para reorganizarmos, para nos acalmarmos, para equalizarmos tudo o que precisávamos realizar com mais serenidade. Não estávamos dando a atenção àquilo que realmente tinha significado, àquilo que realmente trazia importância. Escutamos relatos de algumas crianças que não desejam que as escolas voltem ao funcionamento. Porque elas não gostam da escola? De forma alguma. Estão com saudade da pró, estão com saudade de coleguinhas, estão com saudade do espaço, ambiente escolar.
mas eles estão tendo algo que talvez eles nunca tenham tido. O pai e a mãe presentes constantemente com eles, até mesmo que seja para uma impaciência, até mesmo que seja para discutir alguma coisa, mas estão ali. E o quanto eles estavam saudosos ou sedentos. E visualizarmos isto é imaginarmos que precisamos atentar para o que é realmente necessário, aquilo que realmente tem importância. Qual o valor da família para nós? Então, este momento que traz dificuldades financeiras, que traz dificuldades de convivência, que tem toda uma questão de receio, porque mexe com a saúde, então ele mexe com a saúde orgânica, física, mas a saúde mental e psíquica. É momento desafiador, sim. Mas para cada momento desafiador, ensina-nos a doutrina dos espíritos. Não há efeito sem causa. Se existiu este efeito, existe uma causa. E se existe uma causa, neste efeito que nós encontramos, ele é apenas a materialização de algo que nós necessitamos dentro de nós para que haja transformação. É algo dentro de nós que precisa transformar, para que possa fazer desaparecer a causa que deu ensejo ao efeito. E eu não estou a falar da pandemia. Estamos a falar da forma como lidamos neste momento pandêmico, em que pese todos nós estamos inseridos numa pandemia, cada um de nós a vivencia de uma forma diferente. Então, tem aqueles que se abalam, que sentem, mas que têm um hábito de já lidar com adversidades na vida. Tem uma certa experiência, uma certa maturidade espiritual e que estão lidando com muito mais serenidade. De um lado diametralmente oposto, tem aqueles que estão em desespero, que não conseguem organizar as ideias, que os dias se passam e a ansiedade para que tudo isto passe só piora todas as situações emocionais. E aí vemos o quanto cada um de nós vivencia isto de uma maneira. Porque esta condição, este momento atual, tem uma repercussão individual para nós, em que pese ser coletivo. No livro Primícias do Reino, o espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz a visita de Jesus a Betânia. Ele que estava voltando de uma caminhada, era mais ou menos pelo entardecer do mês de novembro, e ele vai chegando à residência dos amigos, a que ele, como nós sabemos, Jesus não tinha local onde parar, ele não parava assim na casa das outras pessoas, mas ele faz isso na casa de Pedro e na casa em Betânia, que é a casa de Lázaro, Maria e Marta. Então Jesus vai se aproximando com os apóstolos e um destes apóstolos vai caminhando à frente e anuncia a chegada de Jesus. Então Lázaro vem à porta para receber Jesus, enquanto Marta e Maria ficam um pouco tentando observar como é que vão ajustar a casa. Imagina, gente, Jesus, vem um mensageiro e diz, Jesus está chegando aí. Mesmo que diga daqui a um dia, a gente ia ficar nessa mesma enfermidade, né? De Marta e Maria tentando organizar, tentando dissipar um pouco daquilo que elas imaginavam ser um desconforto. Então elas estão nessa arrumação quando Jesus chega à porta com os discípulos e é cumprimentado por Lázaro. Jesus, como sempre, deseja a paz, Lázaro retribui a saudação e, naquele momento, cumprimenta a todos e pede para que eles entrem. Nesse instante que entra, eles cumprimenta Maria, cumprimenta Marta, e Jesus se senta. Senta-se ao lado dele, senta-se Lázaro, alguns discípulos estão ali, e aos pés de Jesus senta-se Maria, que fica embevecida porque ela está encantada. É o Senhor que visita a sua casa. Por mais que isso já tivesse acontecido,
ela sempre ficava embevecida, porque era um encantamento que Jesus, na condição de Salvador, de Messias, de condutor, do bom pastor, ele sempre atraía essas almas. Então ela senta aos pés de Jesus e fica observando as suas atitudes e ouvindo o que ele tem a falar para Lázaro. Ele estava a falar algumas coisas, como se fosse anunciar os próximos passos, como se fosse detalhar algum projeto para esse desiderato da construção do reino dos céus. E nesse passo, Marta não parava. Marta tentava puxar os lençóis, tentava arrumar a mesa, tentava dar conta, então ela grita a Maria. Maria, ela dá um grito. E eu acho interessante porque isso é bem familiar, né? É bem de dentro de casa. Às vezes a gente não age assim na rua, mas em casa, com a liberdade, não fala unicamente do grito, mas de qualquer licença, de qualquer situação que no ambiente social não seria tão adequado, mas que dentro de casa acaba por fazer uma invigilância comportamental. E assim Marta agiu, deu um grito em Maria, e Maria olhou, continuou ali, e ela então fala com Jesus: Senhor, pede para que Maria venha me ajudar, eu tenho tanta coisa para dar conta, eu vou ficar fazendo tudo sozinha? E Jesus fala para Marta, explicando para Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte e pede para que ela raciocine, que ela reflita. E ele conta uma história. Imagina que existe um casal e que recebe a autoridade, o rei daquele local, na sua casa. E aí chega o rei, senta-se junto com o anfitrião e a esposa fica dando conta de arrumar as coisas na casa. Só que o rei está ali para anunciar coisas do reino, passos que serão significativos, que vão influenciar toda uma comunidade. Quem é que está elegendo a melhor parte? E Marta reconhece. E Jesus diz: é Maria que escolhe a melhor parte. É interessante, porque este contexto acontece dentro do ambiente familiar. E dentro do ambiente familiar, às vezes, a preocupação dos seus componentes também são com estas arrumações, que são externas, que são superficiais. Obviamente que não estamos a falar da arrumação de uma casa, da higiene, dos cuidados, da disciplina da organização, mas das coisas que são externas num contexto familiar, das aparências, de não ter profundidade na convivência, de cuidar dessas arrumações que são para os convidados olharem, ou que para uma exposição possa identificar, mas que no fundo aquela família também apresenta suas dificuldades, também apresenta suas arestas que necessitam ser aparadas, também apresentam os obstáculos que precisam ser vencidos. Então Jesus sinalizar isto no lar é muito interessante. Qual é a melhor parte? Divaldo Franco e Alberto Almeida, há uns 2 anos, na Semana Espírita de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, eles ambos sinalizaram, em momentos diferentes, que como seria interessante se os pais dessem menos coisas e se eles estivessem mais presentes. Se eles se dessem mais. Se eles tivessem a oportunidade de se doar mais. E doar mais é apresentar um dos primeiros aspectos que o contexto atual nos conduz a vivenciarmos. Nós já sabemos os desafios. Eles são inúmeros. Eles nos colocaram numa convocação. Nós não tivemos escolhas. Nós fomos inseridos neste panorama. Diante deste panorama, de que forma nós conseguiríamos vencer e realizar aquilo que necessitamos de saudável, da melhor parte que a família pode nutrir. O primeiro deles, que nós apontamos como um formato de busca familiar, é a atenção. Nós estamos sendo convidados a esta atenção ao nosso familiar.
E dar atenção faz parte do processo educacional. Para que nós eduquemos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar próximos. Precisamos estar conjugando, tendo a comunhão no mesmo compasso, nas mesmas realizações, observando, atentos, despertos. E nós estamos tendo esta oportunidade de educação. Não somente educação para aqueles que significam para nós os seres em formação, que são as nossas crianças, os nossos jovens, mas os adultos que estão no nosso lar. No contexto constante de educação. Então, atenção às emoções, atenção aos comportamentos. As autoridades de saúde não nos pedem para que estejamos atentos aos sintomas desta pandemia? A atenção para o lar, escolhendo a melhor parte, é a atenção para a emoção, o sentimento, as reações, as atitudes que os nossos familiares estão tendo. Porque como estamos mais perto, podemos não deixar passar situações que a correria não nos permitia sinalizar, que não nos permitia que nós tivéssemos uma determinada calma, para que pudéssemos dialogar, para que pudéssemos conversar. Então, esta atenção, ela vai caminhar para a finalidade protetiva, a que a família se permite cumprir, a que a família precisa desempenhar. E esta atenção é de doação de si mesmo, é de observação, é de se colocar ao lado, para que o que o outro precise, o que o outro necessite, possa ser identificado. Às vezes, existiam muitas dores no nosso lar, e que neste momento é que estamos tendo oportunidade de atentarmos, de percebermos. Então, ficarmos atentos, já que estamos neste convite, para que dentro do nosso lar nós realizemos aquilo que Jesus nos pediu, que é fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que a gente ame o próximo como a si mesmo, a gente precisa perceber para executar. Então é a oportunidade de vivência da caridade com o próximo mais próximo de nós. Nós sempre nos perguntamos, como aquele interlocutor de Jesus perguntava quem era o próximo na parábola, quando Jesus narra a parábola do bom samaritano. Quem era o próximo? O próximo foi aquele que usou de misericórdia. E nós tínhamos a dúvida de quem era o próximo. Neste contexto, o próximo, mais próximo de nós, são os nossos familiares, que necessitam muito do nosso trabalho interno, do nosso trabalho pessoal, da tentativa nossa de um reequilíbrio, para que, doando-nos, consigamos manter o Instituto Família numa crescente de realizações, aproveitando as oportunidades que o momento nos concede. Além da atenção, uma grande busca para vencermos os desafios da atualidade é a compreensão. O compreender vai muito também do olhar da indulgência, do olhar da misericórdia. E olha de novo a caridade. Como diz a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o conceito de caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha a indulgência aí. A indulgência que nos conduz ao entendimento, a uma misericórdia, a um olhar de compaixão para as atitudes, para as decisões daqueles que conjugam, que comungam conosco daquele ambiente familiar. Então, a compreensão diante de uma atitude atravessada, de uma atitude intempestiva, até mesmo agressiva,
E nós temos a oportunidade de olharmos para essas situações e encontrarmos o momento exato para um diálogo, para uma conversa. Uma jovem me falava o quanto ela vivia em paz com a sua irmã, mas que no tempo de pandemia a guerra é constante. As duas dividem o mesmo quarto, mas praticamente só estavam presentes no mesmo quarto para dormir. E no restante do dia estavam nas suas atividades, nas suas funções, na rua, e quando chegavam, cansadas, tomavam banho, se alimentavam, dividiam outros espaços da casa e depois, quarto, era o momento que elas compartilhavam. Só que agora não. Agora elas estão tendo de ficar em casa, a disputa pelo quarto é muito grande, que é aquele espaço pessoal, daquele reduto pessoal. E ela nos falava desta angústia, desta instabilidade emocional. E nós, quando conversamos com ela, conversamos sinalizando o que o Espírito Joana de Ângeles nos ensina no livro Filho de Deus, numa mensagem que ela diz que nós tenhamos compreensão para com os demais, porque nós conhecemos a Jesus e tem tantos que ainda não conhecem. Da mesma forma, nós falamos com ela, por ser uma jovem espírita, nós dissemos: o quanto de conhecimento você tem? O quanto de bagagem você tem dentro do contexto da evangelização que a sua irmã teve na infância, mas não quis dar continuidade na juventude. Elas têm idade muito próximas. E que agora você tem a oportunidade de aplicar o evangelho. Compreender é aplicar o evangelho. Vencer os desafios que estão te trazendo tanto incômodo é aplicar o evangelho. É sair da condição de uma jovem que se expressa bem, que fala bem, que traz a doutrina dos espíritos com uma certa segurança, mas agora precisa viver e viver naquilo que é mais desafiador, que é dentro de casa, que é dentro do ambiente onde as pessoas nos conhecem, onde não existem os disfarces, onde não existem aquelas máscaras do ego para que nós sejamos aceitos, porque simplesmente é aquele nosso contexto. E a gente não tem como disfarçar. Então, nós conversávamos trazendo a instrução da benfeitora. E ela nos disse o quanto seria desafiador, mas que ela iria tentar. E ela narrando é muito interessante, porque ela começa os passos nessa tentativa e parecia que a irmã estava fazendo, assim, querendo testá-la mesmo, querendo fazer com que ela provasse realmente ser aquela a intenção dela. Então, por várias vezes, ela tentou remover-se deste planejamento, tentou desistir. E aí, conversando e também com outros jovens, com outros amigos, com pessoas que podem aconselhar e intensificar esse projeto dela, isso foi tendo um resultado positivo, foi tendo um êxito, partindo desta decisão de compreensão, partindo desse propósito de compreensão. Mas existe uma palavrinha que ela é essencial para este momento da pandemia. Ela nos faz o convite, e esse convite é a paciência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos instruções dos Espíritos, a paciência. A narrativa é de um espírito amigo, que, como nós sabemos, depois, pela psicofonia de Divaldo, pela psicografia dele, de que é o espírito Joana de Ângeles. Então, um espírito amigo fala da paciência, e para falar da paciência, ela fala da dor. Isso é muito interessante. Ela inicia o trecho de paciência, o texto de paciência, falando: a dor é uma bênção que Deus concede aos eleitos. A dor é uma bênção, como a família é uma bênção. Tem este olhar de dignificação. A dor precisa ser respeitada, precisa ser compreendida. A paciência, nestes dias que estamos inseridos, ela traz toda uma lente de entendimento em relação à dor. E muito mais. Vai fazer com que nós percebamos de que forma nós poderíamos nos desenvolver mesmo num cenário de dor. Como nós conseguiríamos superar mesmo num cenário que nós não conseguimos aceitar inicialmente e que por isso nos traz sofrimento. Como vencer a dor que é esta que Deus concede, ou seja,
é uma linguagem do amor decodificada ao nosso entendimento, que vem nos trazer propostas de libertação. Nós, através da dor, nos libertamos das nossas imperfeições, das algemas que carregamos, que arrastamos nos pés ao longo da existência física, pelos comprometimentos do passado, de um passado mais remoto, de um passado mais atual. Então, compreender, entender esta dor, faz com que, a paciência faz com que a gente entenda, e esses dias possam ser de serenidade, mesmo com todos aqueles desafios e muito mais que aqui nem falamos, mas que já foram aqui elencados, alguns deles. Porque ela permite a harmonização, a serenidade. Ela faz com que nós instauremos em nós a fé, que nós robusteçamos a fé. Porque aquele que tem paciência, como diz o Espírito Amigo, é a vivência do cristianismo. Sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo, diz o Espírito Amigo. Sinalizando que nestes momentos de tempestade, nesses momentos de tsunamis que desestruturam a nossa emoção, o nosso sentimento, as nossas ideias, os nossos pensamentos, que a paciência é uma grande parceira para conduzir o nosso contexto familiar. Então, se a gente percebe que a dor lateja em nós, lateja nos nossos membros familiares, nós vamos ter paciência, exercitá-la para lidar com o esposo, com a esposa que está assoberbado de trabalho, ainda tem que dar conta das coisas dentro de casa, das crianças que estão enfadadas, que estão exauridas, dos jovens que estão insatisfeitos, que oscilam o humor, que estão vivendo as suas dificuldades pessoais. Então, olha, quantas vertentes a paciência abre, oportuniza para que a gente consiga viver esse momento em família. Mas ainda temos, além da atenção, além da compreensão, além da paciência, uma proposta de criatividade. Temos de ser criativos para conseguirmos fazer tudo o que fazíamos, saindo externamente, só que dentro de casa. De mantermos os nossos trabalhos dentro da vertente da religiosidade, dentro do trabalho, dentro da convivência entre amigos, dentro da convivência da família. Quantos desafios nós temos nestas diversas relações. E advém a necessidade de nos reinventarmos. E este reinventar, quem nos permite, é o Evangelho de Jesus, que faz com que, de forma mágica, ele tenha mensagens para cada um de nós, que nos toca especificamente de forma tão pessoal. Ele é um livro que enfeixa as mensagens, que todos nós temos, as mensagens são as mesmas, muda a tradução, muda uma palavra, outra, mas as mensagens são as mesmas. Mas é um livro mágico, que a gente abre hoje, e a mensagem que eu abri, se vocês abrirem a mesma mensagem, nós teremos diversas interpretações diferentes. Porque a interpretação que vai me tocar no âmbito é aquilo que eu necessito. A que vai tocar vocês é no âmbito da necessidade de vocês. Só que além disto, depende do tempo também. Então, se eu abrisse a mensagem à paciência, só um detalhe, a paciência é uma mensagem que eu leio diariamente. É um exercício que eu gosto de fazer. Então, quando eu li a mensagem à paciência antes do dia 16 de março, ela possuía uma repercussão em mim. Depois, ela já possuía um outro prisma. Ela já apresentava um outro olhar, que me permitia me reinventar, que permite que todos nós sejamos criativos, na busca desta força que o Evangelho nos dá, porque é ele que nos dá a força. Porque o Evangelho é de Jesus, é a boa nova. Jesus que é o caminho da verdade e da vida. Ele nos propõe um caminho de luz, de pegadas seguras, de uma caminhada que seja com pegadas firmes. E a proposta está no Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
Bem-aventurados os pacificadores, enfim. Mensagem de encorajamento, de fé, de esperança, de força. Mensagem de conexão conosco e com o Pai, que nos permite este reinventar sobre nós mesmos, de fazermos releituras e ressignificações diante daquilo que vivemos dentro de casa, de adotarmos, a partir da instrumentalização do Evangelho, medidas saudáveis desta convivência, nutrindo nestes outros passos de atenção, de compreensão, de paciência, oportunidade ao outro, dele também se readaptar, dele também inovar, dele também se renovar. Nós temos muita dificuldade, nós, o ser humano, tem muita dificuldade, o ser humano, de permitir que o outro seja como ele é. E a família experimenta um grande desafio nisto, porque a gente imagina que tem que todo mundo pensar igual, tem que todo mundo sentir igual, tem que todo mundo ser igual, porque é família. Nós somos diferentes, muito diferentes. Em que pesem as afinidades, em que pesem as comunhões de pensamentos, de ideais. Mas existe a necessidade deste reinventar para que novas habilidades sejam enxergadas, para que novos valores sejam percebidos, porque estamos dando atenção ao que realmente importa. Nós estamos com a melhor parte. Nós estamos com a melhor parte. O Evangelho de Jesus dentro do lar é a melhor parte. É Jesus em nossa casa. Como é que a gente coloca Jesus em nossa casa? Como é que a gente intensifica a presença de Jesus em nossa casa? Então aí vem, além da atenção, da compreensão, da paciência, da criatividade, a oração. A oração que robustece a fé. A fé que robustece a esperança e a caridade. A fé que nos conduz à coragem. E tudo isso que nos conduz ao amor. Jesus em nosso lar. Necessidade crucial do tempo presente. Não somente dos lares que são crentes, crentes na sua essência, ou seja, que acreditam em Jesus, que sabem do Cristo, que seguem o Cristo, mas de todos os lares. E Ele está presente em todos os lares, sem exceção. A diferença é o abrir a porta do sentimento, da mente e permitir que haja uma penetrabilidade da sua mensagem a nos transformar realmente. Então, se já fazíamos o Evangelho no lar, o Evangelho no lar, na pandemia, tem um sabor diferente. Ele é mais real, ele é mais intenso, porque as emoções precisam ser reequalizadas. E isso nos promove uma atenção ainda maior ao Evangelho do Cristo. O que ele estava a dizer mesmo? O que é esta mensagem que eu já estou cansado de abrir, que eu abro direto no culto no lar, o que ela está me dizendo agora? Qual é o olhar que eu observo? Sob que prisma eu identifico? O que eu consigo perceber agora? A oração diária dos membros da família, ou inseridos no contexto da família, ou individualmente, para que nutram esta conexão inspirativa. Quando a gente abre o nosso interior para a oração, nós abrimos o canal de comunicação. Meditando, nós permitimos ouvir a resposta que Jesus, que Deus nos concedeu, e o quanto isto é tão salutar, e o quanto isto é o que necessitamos nos dias atuais. Para vencermos qualquer tipo de desafio. Os desafios que nós encontramos agora, na convivência familiar, intensificados, os desafios do passado, intensificados com este momento, de tamanha agrura, é o Cristo que nos responde. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, pergunta ao amor, que ele sempre vai ter a resposta. A resposta certa. Se nós não escutamos, é porque não nos permitimos escutar a resposta
à pergunta que fizemos. Mas sempre quando perguntamos ao amor, ele nos responde. E nos responde de uma maneira tão profunda. Então perguntemos a ele, que é o amor. Perguntemos a Jesus. Perguntemos a Deus, porque tanto um quanto o outro representam este sentimento máximo. Porque o próprio Cristo dizia que ele e o Pai eram um só. Nesta ideia de estarem tão vinculados, dele está tão vinculado ao Deus interno, da sua individualidade ser tão uníssona com o Deus interno, que ele e o Pai eram um só. Então eles são a representatividade do amor. Permitamos Jesus em nosso lar, Deus em nosso lar. Nas diversas situações que existirem, abramos o Evangelho, façamos a oração, permitamos a nossa conexão com o alto, para que seja possível que nós identifiquemos o que é necessário ser feito. E assim a família vai construir as bases para a nova era, vai apresentar a sua contribuição para esta nova era, trazendo nas modificações do comportamento, saindo de tudo isto com a renovação, doridos, marcados pelos desafios, pelas dores, sim, mas marcados pela conquista de tudo isto, que vai ficar para trás, mas o que vai habitar sinceramente em nós é o processo educacional que fizermos em família e o amor que nunca passa e que vai estar presente, mais amadurecido em nós. Então aceitemos que neste momento, mesmo tendo ele pontos que nós observamos como infelicidade, dele também retiramos. Como o lírio do lodaçal, também retiramos experiências dignificantes, que são importantes para a nossa superação, principalmente em relação a nós mesmos. Vamos todos avante, com coragem, pacientes, compreensivos, criativos, atenciosos, cristãos, orando, fazendo do Evangelho do Cristo a nossa reflexão diária, fazendo da doutrina dos Espíritos o esclarecimento constante às nossas mentes, consolando, nos elucidando, trazendo Jesus de volta de uma maneira tão engrandecedora a nos proporcionar a libertação sobre nós mesmos. Família é bênção. Família é instrumentalização da finalidade do projeto de reeducação, do projeto de sublimação, comandado por Jesus, apresentado por Jesus, que pertence ao nosso Pai maior. Vamos agradecer a Ele por tudo. Querido Jesus, querido amigo de todas as horas, somos gratidão neste momento. Nosso agradecimento é intenso e real por tudo que o Teu Evangelho promove em nossas vidas, por tudo que esta doutrina dos Espíritos nos elucida, nos convida, nos propõe, nos traz como reconstrução e refazimento. Estende o Teu amor e a Tua paz sobre os diversos lares deste planeta, atendendo às diversas necessidades. São tantos, Senhor, que sofrem muito, que estão em penúrias significativas, com carências materiais e espirituais. Derrama
sobre cada um deles o refrigério da tua mensagem libertadora, através das diversas instrumentalizações que o Senhor sempre nos concede como forma de superação. Abençoa os queridos irmãos de Gandu neste trabalho tão especial, para que continuem com fé, força e coragem a executarem os seus trabalhos em torno e em prol da caridade, e sempre em teu nome. Fica conosco, abençoando a todos nós. Gratidão, Senhor. Agradecemos aos queridos irmãos de Gandu por esta oportunidade, por este momento. Estamos saudosas, aguardando a oportunidade para o reencontro. E todos aqueles que estiveram aqui conosco, que compartilharam deste instante, que deixaram as suas mensagens, que compartilharam os seus pensamentos, mas principalmente que estiveram juntos pensando num só compasso, que é o compasso do Cristo. Gratidão imensa. Até mais. Um beijo enorme. Todos com Deus.